Pauta séria agora, né? Pauta séria, porque o assunto é triste. A gente colocou umas fotos no nosso Instagram. Quem quiser seguir lá, quem quiser acompanhar, tá lá no @Grande Verdade. São fotos do jornal Extra. Foram publicadas ontem. Uma matéria que está repercutindo até agora no mundo inteiro. As fotos são chocantes de moradores do bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, fazendo fila para pegar restos de ossos. Pegar ossos, né? Restos de carne que foram descartadas, são peças que foram descartadas pelos supermercados da região. E é difícil de ver. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo aí as imagens, mas são imagens chocantes, né? E a capa do Jornal Extra, você pode jogar também, Leandro, por favor? A capa também está repercutindo bastante. A dor da fome. Matéria muito bem feita. O fato é que a fome está no país inteiro, em grandes centros. Ela voltou com força aí, os números mostram isso, a Yolanda já vai falar um pouco. Não é só no Rio de Janeiro não, aqui em São Paulo também. Há matérias, jornalistas já publicaram isso meses atrás em Cuiabá, gente fazendo fila para pegar o osso, em Minas Gerais, em Salvador, aqui em São Paulo também. Eu vi matérias no Bom Dia São Paulo, de pessoas que estão indo no açougue ali, pedindo um resto de osso, de bofe, para jogar numa água ali, fazer uma sopa, um caldo. É um negócio deprimente, né? Desemprego, inflação, desesperador, né, Yolanda? O que tá trazendo a fome de volta, Yolanda? Tem uma explicação? Algumas explicações, Aldrin, mas antes eu só queria comentar que a capa do Extra é realmente chocante. Eu achei que eles usaram palavras assim muito cirúrgicas, porque realmente é uma dor, né? Quem passa fome tá passando por uma situação de dor. O que explica, né, essa fome? Como a gente bem sabe, a pandemia, não tem como a gente excluir esse fator. A gente sabe que acelerou muito, infelizmente, esse problema no Brasil. Mas a gente já estava num problema de aumento de fome, de insegurança alimentar, antes da pandemia, antes de 2020, antes do final ali de 2019. E o que explica? Algumas coisas. A defasagem da linha de pobreza, então tem especialistas que falam aí que a gente está com uma defasagem de dados. Por exemplo, para uma pessoa ser considerada pobre hoje no Brasil e ter acesso a diversos programas sociais, ela precisa ter ali na família uma renda per capita de até R$178. Segundo especialistas, essa renda, se ela tivesse sido atualizada desde o início do programa, por exemplo, do Bolsa Família, deveria estar em R$250 per capita. Tem uma defasagem também do valor que é pago para as famílias, então hoje está em R$190, né, em média. O Bolsonaro está tentando com o Auxílio Brasil aumentar para R$300, R$250, ninguém sabe muito bem o quanto que vai sair, mas de fato R$190 é muito pouco, né, não faz nenhuma compra de mercado hoje em dia. E aí eu lembro de quando surgiu o Bolsa Família, e até por um pensamento preconceituoso, né? Muitos falavam, nossa, então a pessoa vai parar de trabalhar com essa renda toda, né? E no fim é uma renda que hoje em dia não dá para nada. Tem uma terceira defasagem de dados que eu não vi ainda sociólogos falando, mas que eu acho que é significativo, que é o censo de 2021. Ele foi cancelado, né, por falta de recursos e também por conta da pandemia, só que deixou o país às cegas. O censo que traz, por exemplo, quantas crianças estão fora da escola, quantas pessoas moram em cada região, e esse cancelamento do censo acabou trazendo bastante problema, até na vacinação. A gente viu fila em Duque de Caxias de pessoas que, enfim, a prefeitura estimou ali o número de idosos que iam tomar vacina e no fim, quando liberaram a vacina, viram que tinham muito mais idosos morando ali. Por quê? Porque o censo está muito desatualizado, né? E isso também impacta os programas sociais. E tem, além dessa defasagem de dados e da pandemia que eu já comentei, um esvaziamento de programas sociais, que não é novidade aqui nos últimos anos, né? Desde a entrada do Bolsonaro, a gente viu muitos programas sociais ou sendo eliminados ou recebendo menos recursos. Então, foi o caso, por exemplo, do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele foi criado
em governos anteriores, e ele tinha, né, como objetivo propor ao governo federal ali diretrizes, prioridades nessa política de segurança alimentar. Quando você extingue um conselho que tem essa missão, né, que estuda isso há anos, que tem dados, que tem diretrizes, você acaba tirando a prioridade, né, sobre o tema. O governo diz que tudo que o Conselho fazia foi distribuído entre diversos ministérios, conselhos e tudo mais, mas não deu uma explicação clara, assim, né, do que ele está fazendo em relação à segurança alimentar. E a gente viu outras coisas, né? Fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era muito importante, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura familiar. Tudo isso acaba, de certa maneira, impactando, sim, na fome que a gente está vendo aí nas páginas dos jornais. E tem o aumento de preço dos alimentos, né? O pessoal já está desempregado, está todo mundo duro, correndo atrás aí para conseguir pagar as contas. Nos últimos 12 meses, eu estou vendo aqui, o arroz subiu 56%. Nos últimos 12 meses, o óleo de soja subiu 82%. Carne aumentou 35%. Então, o gás também aumentou, combustíveis. Então, tá complicadíssima a vida do brasileiro e o pior é que o que a gente tem visto aí pelos indicadores econômicos é que a coisa não vai melhorar tão cedo, né, Yolanda? Não tem... Pois é, e a alta de preços é terrível, né, em qualquer situação, mas ela é menos terrível quando a renda está acompanhando, porque no fim está tendo uma alta de preços, por exemplo, porque o país todo está crescendo, todo mundo está ganhando dinheiro, indo às compras, comprando um monte de Danone no mercado, não é o que a gente está vendo. As pessoas estão ganhando menos, se estão ganhando alguma coisa, né, porque a gente vê aí casos nas reportagens de pessoas que estão ganhando R$0, assim, que não estão conseguindo entrar nos programas sociais e estão sobrevivendo, sei lá como, né, por meio de ajuda mesmo. É um problema de oferta, né, por causa de dólar, por causa de custo de gasolina, por causa de custo de energia, de N custos aí que aumentaram e até de exportação, né, do agronegócio que você comentou no início do programa. Então, é muito triste. E é muito triste porque não é uma pauta nova. Há alguns meses surgiu o Gerando Falcões, que é uma ONG aí muito grande, né, do Eduardo Lira, se juntou a outras ONGs, fez um programa grande de panela cheia, chamado, né, para distribuir aí cestas básicas para quem estava passando fome. E uma frase que ele disse me marcou muito, que era isso, assim, o Gerando Falcões sempre batalhou pela saída, né, das pessoas da pobreza, por meio de empreendedorismo, emprego, pautas que, que davam condições de batalha ali para a pessoa, né? E eles tiveram que retroagir para uma pauta básica que vamos dar alimento porque as pessoas estão passando fome. É muito triste. Não tem como, né? Gente, a gente as pessoas que criticam às vezes nossas pautas aqui, né? Principalmente os bolsonaristas, acham que a gente só pega no pé do Bolsonaro porque a gente é de esquerda. Enfim, já cansamos de explicar que não tem nada a ver, mas nós estamos falando de um governo, se é que dá para chamar de governo, e vamos falar das pautas do mês de setembro. Estava preocupado com o que, governo? Estava preocupado com voto impresso auditável, estava preocupado em dar golpe, estava preocupado... STF, vamos derrubar os ministros, vamos tirar o Alexandre de Moraes. Bolsonaro se deu o trabalho de fazer cartas lá pro Senado pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, do Barroso. Aí eu pergunto, gente, isso é importante? Qual é a importância disso? Para que esse movimento? E o povo tá lá fazendo fila para pegar osso. Então, e aí eu lembro de uma frase do Paulo Guedes, em junho, que mostra muito bem como o governo pensa essa questão. Ele falou o seguinte em um evento: quando você vê um prato da classe média europeia, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoços em que muitas vezes há uma sobra enorme. Até o final da refeição da classe média alta há excessos. E aí ele defendeu aí que, enfim, a sobra fosse distribuída para os pobres. O que eu acho é o seguinte: eu vi uma galera aí no chat do YouTube da Grande Verdade comentando assim: imagina se a gente tivesse de fato feito um lockdown, né? Isso porque o Brasil não parou, a economia a gente ia ver depois e tudo mais.
ponto é, se o governo realmente trabalhasse numa pauta econômica e social séria, ele ia ter feito lockdown, ia ter feito o que era preciso fazer naquele momento, mas já ter construído diretrizes políticas, o que ele ia fazer no depois, daqui 2 meses, como é que eu vou fomentar emprego, como é que eu vou fazer estímulo para a empresa, como é que eu vou gerar crédito para essas empresas contratarem, enfim, promover um ambiente econômico de recuperação rápida. Enfim, só terceirizaram a culpa, não fizeram nada, nem lockdown, nem, enfim, nem nenhuma política econômica, nem social, nem nada, enfim, não dá para considerar que é um governo, né? Inagaki, a gente aguenta mais um ano, Inagaki? A duras penas aguenta, né? O problema é quantas pessoas vão sucumbir e não vão aguentar isso tudo, né? Falta difícil, né, Yolanda? É difícil e o problema não se resolve enquanto a gente encarar a parte social como algo de doação, né? Então, porque aí no fim você está agindo como um bombeiro para apagar incêndio. Faz parte, a iniciativa privada principalmente tem que se unir nesse sentido, mas no caso do âmbito federal, na parte do governo de política pública, deveria sim haver alguma iniciativa para ir além, sabe? Como é que as pessoas vão ter alguma condição de, enfim, sobreviver, gerar como sempre, renda? É a sociedade civil tentando se ajudar. Né? Pois Somos nós brasileiros tentando um ajudar o outro, mas não é assim. Não é o certo. O certo era a gente ter governo, ter políticas públicas que funcionassem. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo e estamos aí pagando caro por isso. A grande verdade.